Durante anos, o mundo viu apenas o rosto adorável de um jovem príncipe. Mas por trás dos portões do palácio, um silêncio inquietante pairava. Os criados murmuravam. A babá foi deixada no meio da noite. E agora, há apenas um minuto, um psicólogo do palácio quebrou a ilusão real, revelando algo tão devastador que ameaça redefinir o futuro da monarquia. O que estava escondido à vista de todos. E por quê? Agora, antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. À primeira vista, o príncipe Louis era a personificação do charme juvenil, acenando das varandas, sorrindo para as câmeras, puxando brincalhonamente o vestido da mãe. Mas mesmo enquanto o público se encantava com suas travessuras, algo mais sombrio se fervilhava dentro dos muros do palácio. Cortesãos sussurravam sobre explosões inexplicáveis. Funcionários que trabalhavam de perto com Louis começaram a se demitir discretamente, alegando motivos pessoais, embora a portas fechadas. Suas expressões contavam uma história diferente, assombradas e inquietas com medo de falar. Uma ex-babá da família real que preferiu não se identificar, descreveu noites em que Louis chorava por horas sem parar. Nenhum consolo o acalmava. Ele não estava fazendo birra, disse ela com a voz trêmula. Era como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Suas palavras foram ignoradas na época, soterradas por camadas de protocolo e negação. Mas ela não era a única. Pessoas próximas começaram a notar que Louise frequentemente faltava misteriosamente a compromissos reais importantes, ao contrário de George ou Charlotte, cuja presença em eventos era estrategicamente planejada e impecável. A participação de Louis era errática. Ele chegava atrasado ou nem aparecia. Quando finalmente surgia seus tratadores, ficavam estranhamente perto, sussurrando o tempo todo, distraindo e redirecionando a atenção. O que exatamente eles estavam escondendo? Imagens de eventos recentes, especialmente do jubileu, tornaram-se objeto de obsessão para especialistas em comportamento animal. Eles começaram a analisar cada piscadela, cada movimento sutil. Um detalhe impressionante, o completo retraimento emocional de Louis durante uma salva de palmas estrondosa, seguido por uma risada repentina e estridente que parecia ensaiada. Esse não é um comportamento típico de criança, afirmou um especialista. Sugere sobrecarga emocional ou mascaramento, possivelmente ambos. Ainda mais perturbador foi o silêncio da mídia. Reportagens sobre o comportamento de Louis foram cortadas das transmissões televisivas. As fotos dos paparazzi, normalmente implacáveis na perseguição aos filhos da realeza, foram misteriosamente impedidas de circular. Vários jornalistas confirmam agora que receberam fortes recomendações do contato do palácio para se absterem de publicar qualquer coisa que pudesse deturpar o estado emocional de Louis. Uma ordem de silêncio disfarçada em linguagem de relações públicas. Nos bastidores, a família real teria recorrido a uma especialista externa, alguém que pudesse operar sem o escrutínio da imprensa. Entra em cena a doutora K, uma psicóloga renomada por lidar com casos de crianças de alto perfil em ambientes ultra-secretos. Sua participação nunca deveria ter sido pública. Ela foi discretamente contratada, sob o pretexto de ser uma consultora educacional. Mas sua verdadeira missão era muito mais crucial. A doutora K passou semanas acompanhando Louis, observando não apenas seu comportamento em público, mas também seu mundo privado, seus padrões, seus medos e suas interações com a família. Segundo fontes internas, o que ela descobriu a deixou abalada. Não porque Louis estivesse doente, mas porque ele estava claramente desprotegido por um sistema que priorizava a imagem em detrimento da intervenção. O palácio esperava que a presença dela resolvesse as coisas discretamente. Mas a doutora Kay não estava ali para manter ilusões. Ela estava ali para dizer a verdade. Mas o diagnóstico foi apenas o começo. O que se seguiu dentro da Casa Real foi muito mais assustador do que qualquer um poderia imaginar. Cada sorriso escondia uma história mais profunda. Cada aceno era ensaiado. E a verdade estava bem diante dos nossos olhos. Das mãos inquietas às escadas vazias, especialistas em linguagem corporal agora acreditam que os sinais sempre estiveram lá. Então, por que o palácio não agiu antes?
Ou será que já sabiam? Desde o momento em que o príncipe Louis surgiu em público, sua presença foi cuidadosamente planejada. Em Wimbledon, enquanto George e Charlotte aplaudiam educadamente e seguiam as instruções, Louis era frequentemente visto se remexendo, tapando os ouvidos ou olhando para o nada. Durante o jubileu de platina da rainha, o membro mais jovem da família real foi visto mostrando a língua, gesticulando exageradamente e virando as costas para a plateia no meio de uma apresentação. O público minimizou o ocorrido, atribuindo-o a travessuras infantis. Mas por trás das risadas algo claramente estava se desfazendo. Observadores agora argumentam que esses não eram sinais de mau comportamento, mas sim pedidos silenciosos de socorro. Ao contrário de seus irmãos, Louis parecia oscilar entre momentos de lucidez e desconexão. Nas aparições na sacada onde George permanecia ereto e Charlotte fazia uma reverência graciosa, Louis frequentemente se mostrava hiperativo ou estranhamente imóvel. O contraste era impressionante. George parecia concentrado, Charlotte serena. Mas Louis estava desconectado, distante, perdido em um mundo que poucos pareciam compreender. Fontes do palácio confessaram mais tarde que havia preocupações constantes sobre as reações de Louis a ruídos altos, multidões imprevisíveis e flashes repentinos de luz. Enquanto o público via expressões peculiares, seus assessores o descreviam em particular como sobrecarregado, às vezes congelando completamente durante os ensaios. Surgiram relatos de crises antes dos eventos e de que Louis só concordava em comparecer se procedimentos específicos de conforto fossem seguidos. Esses momentos nunca deveriam ter chegado ao público, mas quase chegaram. Em mais de uma ocasião, gravações com microfone aberto captaram conversas perturbadoras nos bastidores entre assessores reais. Durante um evento, um técnico ouviu um assessor dizer: "Apenas o mantenha sorrindo. Se ele ficar olhando fixamente de novo, tire-o do palco." Outro murmurou: "Não podemos continuar fazendo isso. Não é justo com ele." Esses comentários nunca foram ao ar. As transmissões foram cortadas. As imagens desapareceram. Mas a tensão aumentava. A essa altura, até mesmo os membros da equipe de imprensa do palácio estavam ficando inquietos. Uma rebelião silenciosa estava se formando entre aqueles que juraram proteger a imagem da monarquia e aqueles que estavam desesperados para proteger o menino. Os jornalistas começaram a pressionar mais. Um deles teria ouvido: "Isso não é da sua conta, ele está bem." Mas no fundo até eles sabiam que Louis não estava bem. E a situação estava perdendo a eficácia. Os profissionais de saúde também estavam ficando frustrados. Eles reivindicavam mais acomodações, menos aparições públicas, intervalos maiores entre os eventos, mas suas vozes eram abafadas por uma instituição determinada a demonstrar força e continuidade a qualquer custo. Como disse um assessor, a empresa não sabe lidar com a vulnerabilidade, especialmente quando detém uma posição de destaque. Especialistas acreditam que os assessores reais tentaram controlar Louis em tempo real, usando técnicas sutis de distração durante aparições públicas. Tocavam em seu ombro, sussurravam em seu ouvido, guiavam suas mãos para um aceno. Não eram toques gentis, eram performances planejadas para mascarar uma crise crescente. Mesmo assim, o palácio permaneceu em silêncio. O mundo assistia alheio e Louis, preso em uma gaiola dourada, continuava a se apresentar. E justamente quando o mundo pensava que o palácio interviria discretamente, uma voz quebrou o protocolo. Ela era a última esperança do palácio, mas agora ela é a mais perigosa. Denunciante. Em uma reviravolta chocante, a doutora K, a psicóloga contratada para proteger o príncipe mais novo da monarquia, fez o impensável. Ela tornou o caso público. Suas palavras não foram apenas clínicas, foram comoventes e expuseram um sistema construído sobre o sigilo, a negação e a negligência emocional. A doutora Kay não era uma consultora comum. Por mais de 2 décadas, ela lidou com alguns dos casos mais complexos de trauma infantil em famílias de alto perfil ao redor do mundo. Sua reputação de discrição, precisão e defesa destemida a tornou a escolha óbvia quando os rumores sobre o príncipe Louis não podiam mais ser ignorados. Com autorização de segurança de nível real e um rigoroso acordo de confidencialidade, ela entrou no palácio não como crítica, mas como uma tábua de salvação.
Suas sessões com Louis tinham o objetivo de serem breves avaliações de rotina o suficiente para acalmar as ansiedades internas. Mas o que começou como uma observação de rotina rapidamente se transformou em algo mais sombrio. De acordo com fontes próximas ao psicólogo, Louis não falava como uma criança despreocupada. Ele falava como alguém que estava se afogando em silêncio. Em uma sessão, ele teria perguntado: "Por que eu tenho que sorrir quando estou com medo?" Uma pergunta que deixou a doutora K profundamente abalada. Ele descreveu a sensação de estar preso em salas barulhentas, confuso sobre o porquê de ter que estar diante das câmeras sem saber ao certo o que era real e o que era atuação. Segundo relatos, ele expressou um sentimento de invisibilidade, dizendo: "Eles só me veem quando estou feliz." Não eram birras, eram sinais precoces de uma criança em sofrimento emocional. Mas, em vez de se unirem em torno dele, a instituição insistiu na normalidade. A doutora K, preocupada com a urgência do que presenciava, implorou aos altos funcionários do palácio que reduzissem a exposição pública de Louis. Ela insistiu que o menino precisava de apoio terapêutico profissional, não de ensaios, reuniões ou mais fotos. Mas a cada vez que alertava sobre o problema, encontrava evasivas. Disseram-lhe que a família não podia se dar ao luxo de especulações e que o público precisava ver uma imagem de união e felicidade. Semanas se passaram. As sessões se tornaram mais pesadas. O comportamento de Louis, antes enérgico e espontâneo, deu lugar a períodos de silêncio e visível retraimento. Ele parou de fazer contato visual. Segundo relatos, durante uma sessão ele sussurrou: "Quero ir para um lugar tranquilo, mas sempre tem uma câmera por perto." Foi então que a doutora K tomou a decisão. Ela não podia mais ser cúmplice. Sua renúncia foi rápida e silenciosa, ou pelo menos era o que o palácio pensava. Em poucas horas, uma cópia de seu relatório interno final vazou não para tabloides, nem para membros da realeza rivais, mas para uma rede global de saúde mental infantil que imediatamente o classificou como um apelo por responsabilização institucional. O documento descrevia um padrão de má gestão emocional, negligência sistêmica e uma preocupante priorização da imagem em detrimento do bem-estar da criança. O vazamento da doutora, que não foi um ato de vingança, mas sim um ato de proteção. Contudo, destruiu a ilusão cuidadosamente construída pelo palácio. Pela primeira vez em décadas, um escândalo na família real não envolvia casos extraconjugais ou finanças. Tratava-se de algo muito mais condenável: o sofrimento íntimo de uma criança silenciada pelo dever. Mas o que exatamente dizia aquele relatório e por que o palácio está em completo isolamento? Bem, as palavras no relatório eram clínicas, mas o peso que carregavam era devastador. O príncipe Louis, o membro da realeza irreverente que a mídia adorava, estava lutando contra uma doença que poderia mudar tudo, não apenas para ele, mas para toda a linha de sucessão. Em meio ao relatório vazado do Dr. K, estava a revelação que surpreendeu até mesmo especialistas experientes: um raro distúrbio neurológico emocional, sem nome, por questões de privacidade, mas de graves implicações. Segundo o relatório, Louis apresentava padrões persistentes de distanciamento social, sensibilidade exacerbada a estímulos e reações emocionais intensas que surgiam sem aviso prévio. Em termos mais simples, ele estava com dificuldades para processar o mundo ao seu redor, e o mundo da realeza era o estágio mais exigente de todos. A condição, embora não classificada como uma deficiência, foi descrita como singular em seu desenvolvimento. Louis era intelectualmente brilhante e expressivo em ambientes controlados, mas sob estresse, especialmente sob a pressão performática da vida na realeza, suas reações se tornavam imprevisíveis. Ele podia permanecer calmo em um momento e no seguinte desabar. Uma simples ovação da multidão ou o flash de uma câmera podiam desencadear um bloqueio silencioso ou uma sobrecarga emocional. O relatório foi inequívoco. O príncipe era altamente funcional, mas operava sob imensa pressão psicológica sempre que era lançado aos olhos do público. Dr. K não fez sua avaliação levianamente. Ela descreveu seu processo em detalhes, observando que, embora Louise possuísse uma resiliência extraordinária, seu perfil neurológico exigia apoio emocional a longo prazo
e ambientes estruturados. A própria estrutura da vida na realeza, com seus ensaios, aparições e expectativas, estava em conflito direto com o que ele precisava para se sentir seguro. A performance pública, afirmava o relatório, atuava como um acelerador, intensificando rapidamente seus sintomas. Talvez o mais condenatório de tudo fosse uma única frase escondida na página 14, uma frase que agora ecoava pelos corredores da realeza como uma profecia. Sem tratamento, isso poderia evoluir para uma crise de identidade com implicações constitucionais. Não era apenas um aviso, foi um sinal de alerta para uma instituição secular obcecada por linhagem, compostura e a ilusão de perfeição. Porque não se tratava apenas de uma criança sofrendo em silêncio. Tratava-se do potencial desmoronamento do papel de um futuro rei. A linha de sucessão não se baseia apenas em laços sanguíneos, mas também na percepção de força e estabilidade. O que acontece quando o herdeiro mais jovem, outrora encantadoramente imprevisível, se revela em um estado de profunda desintegração? Como uma monarquia se adapta quando um de seus membros não se encaixa mais no padrão, mas não pode ser deixado à própria sorte? Havia uma oportunidade, uma chance para a empatia, para a transparência, para a monarquia se apresentar e liderar com honestidade. Mas esse não foi o caminho escolhido. E, no entanto, em vez de compaixão, o palácio optou pelo controle, lançando uma resposta mais arrepiante do que o próprio diagnóstico. O diagnóstico pode ter sido privado, mas a reação do palácio foi tudo menos isso. E-mails vazados, censura à mídia e fotos cuidadosamente encenadas sugerem um esforço calculado para reescrever a realidade do príncipe Louis. Enquanto os relatórios do Dr. K se espalhavam a portas fechadas, a família real já reescrevia a narrativa com precisão implacável. Poucas horas após o vazamento dos relatórios, o Palácio de Kensington entrou em ação. A estratégia era clara: abafar a verdade com sorrisos cuidadosamente elaborados. De repente, Louise estava em todo lugar, sorrindo nos jardins com seus irmãos, rindo em fotos espontâneas de mãos dadas com Catherine durante passeios em família. Mas esses não eram momentos espontâneos. Cada foto, cada imagem foi encenada. Diversas fontes agora confirmam que cenas inteiras foram coordenadas com fotógrafos da imprensa sob acordos de confidencialidade. O momento não foi coincidência, foi uma coreografia de crise. Nos bastidores, fontes da imprensa sensacionalista começaram a sussurrar sobre um acordo de silêncio. Grandes publicações teriam recebido ligações de representantes do palácio pedindo que moderassem suas reportagens. Alega-se que os editores receberam a promessa de acesso antecipado a notícias exclusivas sobre a realeza em troca de silêncio sobre o estado de saúde de Louis. Em poucos dias, a internet foi inundada, não por preocupação, mas por notícias superficiais. As caretas mais engraçadas do príncipe Louis. O travesso membro da realeza ataca novamente. Manchetes criadas para desarmar, distrair e fazer a verdade desaparecer. Mas nem todos dentro da máquina permaneceram em silêncio. Ex-assessores começaram a falar extraoficialmente, mas com firmeza. Um deles descreveu ter recebido instruções para criar momentos de distração lúdica sempre que Louis parecia desconfortável durante os eventos. Outro revelou como o acesso da imprensa era negado a qualquer veículo que ousasse questionar a ausência de Louis em diversas turnês. O que antes era um queridinho da mídia havia se tornado um símbolo rigidamente controlado, um trunfo narrativo. E, no entanto, nas sombras dessa manipulação, as rachaduras se alargavam. Documentos internos insinuavam algo mais sombrio. Louis estava sendo afastado de diversas aparições reais futuras, não por seu bem-estar, mas para evitar inconsistências de imagem. Em vez de lidar com o impacto emocional, o palácio simplesmente optou por escondê-lo. Uma estratégia de ausência. Uma criança excluída das imagens. A tensão aumentou entre o príncipe William e os assessores do palácio responsáveis pelo controle da imagem. Fontes afirmam que ele pressionou por transparência ao priorizar a saúde mental de Louis em detrimento da percepção pública, mas encontrou resistência. A monarquia não podia se dar ao luxo de ser vista como fraca, principalmente não agora. Não quando grande parte do futuro foi construída sobre a ilusão de unidade.
Uma guerra se gestava por trás dos muros de Kensington, uma guerra silenciosa entre aqueles que queriam proteger um filho e aqueles desesperados para proteger a coroa. E em meio a esse caos, enquanto os fotógrafos poliam as janelas do palácio para as câmeras, uma voz logo se destacaria. Mas enquanto os adultos elaboravam estratégias para minimizar os danos, uma figura rompeu com o grupo, enviando uma mensagem que exporia as fragilidades da família real. Sem comunicado de imprensa, sem entrevista televisionada, apenas uma carta manuscrita entregue discretamente que jamais deveria ter sido vista. Mas agora, as palavras de Catarina a uma confidente próxima vazaram e revelam uma mãe em guerra, não apenas com o mundo, mas com o próprio palácio. A carta nunca foi destinada ao público. Foi confiada a uma antiga amiga dos tempos de universidade de Catarina, alguém fora dos muros do privilégio. Mas, à medida que a pressão sobre Luís aumentava e o silêncio do palácio se transformava em negação estratégica, a carta chegou às mãos da imprensa. O que ela expôs não foi apenas mágoa, foi rebeldia. Em sua própria caligrafia, Catarina revelou uma verdade que o mundo suspeitava, mas jamais poderia provar. Ela lutava pelo filho em isolamento. Escreveu sobre sua culpa, sobre como pressentia que algo estava errado, mas se sentia paralisada pelas expectativas da realeza. Ela relatou momentos em que Louis se agarrou a ela transtornado e tremendo antes de ser conduzido ao centro das atenções. E nessas palavras estava uma mãe atormentada pelo pensamento de que não tinha feito o suficiente para protegê-lo. Seu tom mudou da tristeza para a fúria. Ela descreveu reuniões da realeza, onde suas preocupações foram ignoradas, onde lhe disseram que Louis superaria isso com o tempo ou que apenas precisava de mais estrutura. Ela escreveu que a portas fechadas a compaixão era considerada fraqueza e a emoção um incômodo. Sua carta revelou noites passadas chorando ao lado da cama de Louis, sussurrando promessas que temia não poder cumprir. Eu disse a ele que não havia problema em sentir medo, escreveu ela, mas não tenho certeza se ele acreditou em mim. Uma das confissões mais surpreendentes veio no meio da carta. Catherine admitiu que em certo momento considerou seriamente abandonar a vida na realeza, não por causa da imprensa, não por causa de escândalos, mas porque sentia que não podia ser princesa e mãe ao mesmo tempo, não em um mundo que exigia a perfeição de uma criança que lutava apenas para respirar sob a pressão. Ela também revelou um atrito crescente com William. Embora ele a apoiasse em particular, ela sugeriu que ele estava preso em um dilema entre seu dever para com a coroa e seu papel como pai. Suas discussões, escreveu, ela não eram sobre amor, mas sobre prioridades. Ele quer proteger Louis, escreveu ela, mas está apavorado com o que isso pode custar à monarquia. Mas foi a última frase da carta que atingiu como uma adaga a imagem polida do palácio. Ele não é um símbolo, ele é meu filho. Era uma declaração, um aviso e uma recusa silenciosa em deixar que Louis fosse sacrificado em nome da tradição. O vazamento dessa carta não pôde ser contido. Repercutiu muito além dos tabloides. Ecoou nos corações de mães em todo o mundo. O público começou a questionar não apenas o silêncio do palácio, mas seus próprios valores. Qual é o preço da monarquia quando exige silêncio daqueles que sofrem? Mas assim que Catherine começou a pressionar por mudanças, outro membro da família real se apresentou com uma motivação muito diferente. Enquanto Catherine chorava, Camila calculava. Fontes próximas à rainha consorte afirmaram que ela viu o diagnóstico de Louis não como uma crise, mas como uma oportunidade para remodelar a linha de sucessão da monarquia e garantir poder onde mais importava. O vazamento do doutor. O relatório de K causou grande comoção no palácio, mas por trás do pânico havia uma figura que não se intimidou. Camila, experiente em escândalos e hábil em sobreviver, teria começado conversas privadas poucas horas após a notícia chegar aos membros mais importantes da família real. Sua mensagem, embora não dita publicamente, era inconfundível. Se Louis agora representava um risco para a estabilidade da família real, então decisões implacáveis precisavam ser tomadas. Nos bastidores, Camila teria levantado questões perturbadoras com Charles. Perguntas que ninguém mais ousava pronunciar em voz alta.
Louis estava apto para servir. Era hora de repensar a linha de sucessão. Na visão dela, a coroa não podia se dar ao luxo de instabilidade emocional. Não quando o mundo observava a próxima geração tão de perto. Ela propôs uma mudança controversa que colocaria a princesa Charlotte, frequentemente elogiada por sua compostura e presença, em um papel futuro de maior destaque. A sugestão não era ociosa, era estratégica. Segundo fontes internas, Camila orquestrou uma reunião secreta com assessores de alto escalão. O objetivo era explorar discretamente um plano de longo prazo para afastar Louis das funções reais visíveis. O que uma fonte descreveu de forma arrepiante como uma remoção gradual. Sem anúncios públicos, sem desgraça, apenas uma discreta reorientação do foco, menos aparições, relevância, decrescente uma borracha elegante disfarçada de proteção. Mas nem todos estavam dispostos a entrar no jogo. Quando a notícia do encontro chegou a William, ele ficou furioso. Uma fonte próxima à família real descreveu o confronto entre William e Camila como o momento mais explosivo em anos. Ele teria a acusado de explorar a dor de seu filho para obter ganhos políticos, de minar a família sob o pretexto de dever. As paredes podem não ter ouvidos, mas os funcionários certamente tinham e não pararam de falar desde então. O que torna tudo isso ainda mais insidioso é a longa reputação de Camila como uma figura discreta e articulada. Nunca ostensiva, sempre precisa. Alguns acreditam que isso não tem nada a ver com Charlotte, mas sim com a consolidação de influência enquanto Charles permanece no trono. Ao reduzir o papel de Louis, Camila não só limita a imprevisibilidade, como também remodela sutilmente o futuro da monarquia, moldando-a à sua imagem e semelhança. Sua visão é clara, uma monarquia simplificada, refinada e livre de complicações. E se isso significa marginalizar uma criança que está enfrentando dificuldades, que assim seja. Afinal, a compaixão nunca foi a estratégia de sobrevivência nos círculos da realeza. Mas desta vez, suas maquinações podem ter ido longe demais. Porque a história do príncipe Louis não é mais apenas sussurros nos bastidores do palácio. É uma tempestade, e seus ventos uivam por todos os cantos da monarquia. Com a família em ruínas, a sombra da rainha pairava sobre tudo, revelando seus desejos secretos para Louis, que só agora vinham à tona. Muito antes de falecer, a rainha Elizabeth deixou uma série de memorandos confidenciais. Entre eles havia uma única página manuscrita lacrada e endereçada a Louis. O conteúdo era desconhecido até então. O que a rainha previu deixaria até mesmo seus conselheiros mais próximos em silêncio atônito. A descoberta não ocorreu por meio de cerimônia, mas sim em meio ao caos. Enquanto equipes jurídicas vasculhavam os bens da falecida rainha, catalogando documentos e correspondências particulares, um envelope se destacou. Não continha selo oficial nem brasão, apenas a caligrafia tênue de uma avó. Não era destinado ao parlamento, nem mesmo a Charles, era para Louis. Aqueles que leram a carta a descrevem como surpreendente não pelo que revelava sobre o presente, mas pela precisão com que previa a tempestade que agora cercava seu bisneto. Em seu tom inconfundível, ponderado, amoroso, porém firme, Elizabeth expressou sua crescente preocupação com o peso do dever real sobre as futuras gerações. Ela falou de um mundo que mudava rápido demais, de expectativas que já não se encaixavam nas almas sobre as quais eram impostas. E nomeou Louis, não George, não Charlotte, como aquele que poderia suportar esse conflito mais profundamente. Ela escreveu sobre observá-lo ainda bebê atento, quieto, hesitante em meio às multidões, e temendo que as tradições que outrora moldaram seu reinado pudessem um dia esmagar seu espírito. Em suas próprias palavras, alguns nascem para governar, outros nascem para lembrar a coroa de sua humanidade. Essa frase escondida perto do final da página agora ressoa como uma profecia. Mas a rainha não se limitou ao sentimentalismo. Ela fez um pedido que abalou os alicerces do protocolo. Sugeriu a criação de uma nova estrutura de apoio para membros da realeza que não fazem parte da família real. Uma que permitisse a pessoas como Louise se afastarem sem escândalo, viverem longe dos holofotes sem desgraça. Era uma ideia revolucionária, escondida sob a cordialidade de profissionais da terceira idade, e foi engavetada quase imediatamente.
Charles, ao ler o memorando, teria considerado a proposta demasiado desestabilizadora para ser implementada. Segundo fontes internas, ele ordenou que a página fosse lacrada, arquivada e jamais discutida novamente. Reconhecê-la significaria admitir que nem todos os membros da realeza eram adequados para o cargo. E aos seus olhos, a monarquia jamais poderia se dar ao luxo de admitir essa verdade, não publicamente. Mas de alguma forma a carta ressurgiu e quando chegou às mãos de Catarina, tudo mudou. Ela a leu sozinha, apertou-a contra si e não fez nenhum esforço para esconder o que aquilo significava para ela. Para Catarina, aquilo não era apenas um desejo. Era uma ordem, a prova de que ela não estava imaginando o sofrimento de Luís. Que a própria rainha havia previsto aquilo. Que a monarca mais longeva da era moderna em seus últimos dias havia escolhido a empatia em vez do legado. O memorando agora está guardado em uma gaveta trancada em Kensington. Mas suas palavras começaram a influenciar decisões nos bastidores. Porque se o último desejo da rainha era poupar Luís dos fardos do dever, por quanto tempo o palácio poderá continuar fingindo que sabe mais? Mas, à medida que as tensões aumentam e os segredos vêm à tona, o futuro da monarquia pode agora repousar sobre os ombros de uma criança. E a decisão que ninguém quer enfrentar é o que acontece a um príncipe que não consegue viver como um príncipe. Quando títulos esmagam mais do que coroam e expectativas se tornam grilhões em vez de legados. Enquanto o palácio se agarra à ilusão, um acerto de contas se aproxima rapidamente. O príncipe Luís está no centro de uma tempestade que jamais escolheu, mas o que virá a seguir poderá mudar a monarquia para sempre. Nos aposentos reais, conversas discretas já começaram. Sem coletivas de imprensa, sem políticas oficiais, apenas sussurros. Sussurros estratégicos e ansiosos sobre uma possível reformulação das funções dos membros mais jovens da família real. Por décadas, o sistema permaneceu rígido. Herdeiros e reservas, público e privado, dever e sacrifício. Mas Luís está forçando uma nova questão no âmago da monarquia. E se a coroa não servir, fontes sugerem que um pequeno grupo de assessores seniores, juntamente com a própria Catarina, defende uma estrutura formal que permita a Luís se afastar das responsabilidades públicas antes que elas o consumam. Sem escândalos, sem exílio, apenas espaço, proteção. Um futuro projetado não por protocolo, mas por amor. Catarina, encorajada pelo memorando secreto da rainha, agora se destaca como a força motriz por trás dessa revolução silenciosa. Ela não está pedindo simpatia. Ela está exigindo um novo modelo. Mas, como sempre na vida da realeza, o amor é complicado pelo legado. William, antes visto como a ponte entre o velho e o novo, agora se encontra preso no meio. Por um lado, ele é pai, um homem que ouve o silêncio do filho mais alto do que qualquer fanfarra real. Por outro, ele é o futuro rei, jurado a defender a própria instituição que está destruindo sua família. Pessoas próximas a ele dizem que a tensão é visível. Noites em claro, reuniões canceladas, distanciamento emocional. Ele está se desmoronando e o palácio sabe disso. E então vieram as palavras, aquelas que ninguém esperava, supostamente ditas durante uma sessão de terapia confidencial, posteriormente compartilhadas anonimamente, mas inegavelmente por alguém do círculo íntimo. Dizem que Luís sussurrou: "Se eu desaparecer, alguém ainda vai aplaudir." Não foi uma birra nem uma brincadeira de criança, mas um apelo, um vislumbre comovente da mente de um menino que já começou a associar amor a desempenho, presença a propósito, aplausos a valor. O vazamento dessa frase fez algo que o palácio não poderia ter previsto. Abriu uma brecha enorme na narrativa pública. Da noite para o dia, a compaixão cresceu exponencialmente. As redes sociais passaram da zombaria ao luto. Hashtags exigindo a libertação de Luís foram tendência por dias. Jornalistas que antes se deixavam levar pela imagem agora faziam perguntas mais incisivas. E pais ao redor do mundo começaram a ver seus próprios filhos no menino por trás do título. A monarquia, com toda a sua tradição, agora enfrenta uma escolha que nunca teve que encarar publicamente: manter o mito ou abraçar a humanidade, porque se o príncipe Luís se afastar da vida na realeza, não será por rebeldia, mas por sobrevivência, e isso mais do que qualquer escândalo ou abdicação. Pode ser o ato mais revolucionário de todos. Fontes internas alertaram que o palácio ainda está dividido.
Alguns acreditam que a saída de Louis criaria um precedente perigoso. Outros argumentam que isso poderia ser exatamente o recomeço que a instituição precisa. Mas por trás de cada opinião reside uma verdade inegável. Louis nunca foi concebido para ser um símbolo. Ele nasceu em uma máquina que nunca pediu para alimentar. E agora, pela primeira vez, a máquina está sendo forçada a olhar para dentro de si. 1 minuto mudou tudo. E agora, o mundo assiste com o coração partido, sem fôlego, aguardando para ver o que o palácio fará a seguir. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo.